Quando é que tens tempo para parar? Quais são as tuas pressas? Abranda, caminha devagar e, conta a conta, toma consciência da urgência que há em apressadamente, também tu por amor, ires ao encontro dos outros como fez Maria. Ao rezares o terço, aproximas-te do coração de Deus. Rezar com o terço da JMJ é antecipares no teu coração a Jornada Mundial da Juventude, pois a tua oração, feita com amor, vai unir-se à de milhões de jovens que, com entusiasmo, preparam as jornadas. Terço JMJ, para rezares com amor. Nasceste para isto? Tens questões sobre a vida? Tenta a Alfa. Sou católica. Os meus filhos não vivem no Egito, vivem em França. Vivem no estrangeiro há anos. Se um dia puder vender o meu negócio, penso que também me irei embora, pois procuro mais serenidade e menos ansiedade na minha vida. Associamos o Egito ao sol, às pirâmides e às mesquitas. Entretanto, o país tem um passado cristão rico e variado que remonta ao século I. Assim, os descendentes dos faraós, os precursores dos cristãos egípcios, os coptas, viveram aqui muito antes dos muçulmanos que invadiram estas terras no século VII. A palavra copta vem do árabe quipt, que significa habitante do Egito. A Igreja sobreviveu ao longo dos séculos até ao presente, sofrendo vários períodos de perseguição pelo Islão. Presentemente, os muçulmanos constituem a maioria da população. A Igreja do Egito difere um pouco das igrejas de outros países. A nossa Igreja nunca tem medo. Vivemos e crescemos como mártires. Aprendemos as suas histórias, conhecemos as suas vidas.
Sabemos como e quando cada mártir encaixa na história do Egito. Há muitos sinais invulgares que acompanham o cristianismo do Egito. Um deles é a tatuagem da cruz nas mãos. É uma tatuagem da cruz feita pelos adultos, mas as crianças também são tatuadas, para que, em tempos difíceis, em tempos de perseguição, jamais esqueçam as suas raízes, jamais esqueçam onde reside a sua tradição profunda, onde se situa a fonte da sua força. Presentemente há duas igrejas coptas no Egito, uma igreja copta ortodoxa e uma igreja copta católica, que juntas perfazem cerca de 10% da população. É aqui que vive a maior população cristã do Médio Oriente. Assim, o cristianismo no Egito, ao contrário da maioria dos países muçulmanos, tem uma pegada sociológica. A Igreja Copta Católica, ao contrário da Igreja Copta Ortodoxa, está em total comunhão com Roma. Porém, o rito da sua liturgia é quase o mesmo que o da Copta Ortodoxa. Tem cerca de 210 mil fiéis, assistidos por 175 padres e 40 monges. Desde 2011, quando o presidente Hosni Mubarak foi derrubado, os cristãos têm passado por tempos muito traumáticos. Atacados pela Irmandade Muçulmana e os Salafitas, as suas igrejas têm sido destruídas e muitos dos seus fiéis assassinados. As famílias cristãs têm sido afugentadas, as suas casas e lojas totalmente queimadas e muitas foram privadas de uma oportunidade de viver uma vida normal. No Egito sempre houve ataques contra os cristãos. Durante muitos anos, talvez não se tenha feito muita referência a eles nos média no mundo ocidental. Aparentemente, a situação dramática dos cristãos melhorou quando Abd al-Fattah al-Sisi subiu ao poder em 2014. O presidente recebeu bispos ortodoxos, católicos e protestantes. O seu governo, juntamente com a Igreja, está a preparar uma nova lei para regular a construção de igrejas, sendo esta uma das questões-chave para a Igreja egípcia. No passado, cabia ao presidente decidir se a construção podia iniciar-se ou não, o que efetivamente paralisou todos os projetos de construção de igrejas. Agora essa decisão seria adotada a um nível mais baixo. A aparente paz, porém, foi violada por vários ataques bombistas por parte de terroristas do autoproclamado Estado Islâmico. Este grupo jihadista apoderou-se de um vasto território na Síria e no Iraque, então parte do Sinai egípcio. A sua brutalidade, os assassinatos em massa, raptos e decapitações foram conhecidos no mundo inteiro. Em 2016 e 2017, os jihadistas tiveram como alvo os crentes e numerosos lugares religiosos. Foram mortos centenas de cristãos. Um dos líderes islâmicos do Egito alertou os muçulmanos para se afastarem dos encontros cristãos, bem como das instalações governamentais, militares e policiais, sugerindo que o grupo militante irá continuar com os ataques ao que denominou de alvos legítimos. A insegurança no país provocou um êxito dos cristãos ainda maior. A Igreja Católica enfrenta um desafio: como dar aos seus fiéis uma razão para ficar. Todos os dias somos chamados a responder às necessidades de alguém. Necessidades para as quais temos de ter resposta. Os jovens e as famílias deixam Minya e vão para o Cairo ou para Sharm el-Sheikh ou para o estrangeiro. Muitos estão a ir embora.
Por isso, temos de educar os educadores. É este o nosso grande desafio. Precisamos de ensinar como comunicar o valor da vida, como trabalhar, como se empenhar nos assuntos do país, como ser criativo. Temos de desenvolver estas capacidades. Para desenvolver estas capacidades e ajudar os fiéis, a Igreja Católica preenche um vazio que deveria ser preenchido pelo governo, proporcionando uma variedade de serviços sociais. Mais de 100 paróquias coptas católicas têm escolas primárias e secundárias, alguns dispensários e orfanatos que ajudam as viúvas, as mulheres abandonadas, os presos, os deficientes e os pobres. Todas as suas instituições estão abertas aos necessitados, independentemente da sua fé. O Egito tem quase 8 milhões de crianças com idade inferior a 5 anos. A pobreza reinante, o elevado número de complicações no parto, os divórcios que muitas vezes deixam as crianças abandonadas, tudo isto leva a um crescente número de órfãos e crianças da rua no Egito. Os padres franciscanos administram casas de saúde, clínicas, escolas com mais de 10 mil alunos e 400 professores e 3 orfanatos que lhes permitem responder às esmagadoras necessidades dos mais pobres dos pobres, principalmente as crianças. As crianças vêm de diversas regiões, de Alexandria, Assiute, do Cairo, da Assuã. São todas cristãs católicas. A sua situação em casa é muito difícil. Dá de serem de famílias muito pobres. Algumas não têm pai nem mãe e frequentemente não têm onde ficar. Portanto, nós aceitamos-las desde a escola primária até à altura em que elas completam o ensino secundário. Depois recebem um certificado e podem começar a trabalhar. Tenho 20 anos, estou no último ano da universidade. Estudo Arqueologia e História e estou aqui há 11 anos. A minha irmã também está cá. Fui criada e cresci aqui e esta é a minha casa. Gostaria de cá ficar com os meus irmãos para sempre. Há 5 jovens a frequentar a universidade, 11 em várias escolas secundárias, 12 nos últimos anos do secundário e 10 nas escolas primárias. Uma já terminou. Este ano temos 2 que vão completar a licenciatura em Literatura e Turismo. Nós tentamos ajudá-las a ganhar autoestima e a encontrar emprego. Administrar orfanatos e casas que cuidam de crianças é uma atividade dispendiosa. Há sempre falta de dinheiro para manter as instalações e a tributação pela autoridade local é pesada. Porém, cada vez mais crianças necessitam de cuidados. Os fundos são cedidos pelas organizações de caridade, como por exemplo a AIS, mas não exclusivamente, porque os orfanatos também administram os seus próprios negócios. Eles fabricam mesas para o nosso seminário. Vendemos móveis, mas por encomenda. Os lucros são para auxiliar os deficientes. Damos trabalho a uma pessoa. Eles ganham um pouco. Toda a mobília neste prédio, as portas, janelas, mesas, camas, estantes, foi tudo feito cá. As melhores escolas no Egito são administradas por padres ou religiosas católicos. Devido ao elevado nível do ensino, também atraem muitos alunos muçulmanos. Aqui a maior parte dos professores são padres que acompanham os alunos cristãos, enquanto os alunos muçulmanos também têm aulas de língua árabe com um professor que tem formação nos ensinamentos religiosos islâmicos. Temos um programa que abrange várias atividades extracurriculares nas quais participam tanto os muçulmanos como os cristãos.
Isto constitui um elemento importante da sua educação. Eles precisam de estar convencidos que isto é bom, para quando forem adultos serem imunes a quaisquer manipulações ideológicas. Porque eles saberão que os cristãos são pessoas com quem se pode trabalhar para o bem comum do seu país, da sua família, da sua sociedade. Nas igrejas cristãs existe um desejo de diálogo com o Islão, com os muçulmanos. Isso é um sinal do amor cristão pelo próximo. Há realmente um entendimento cristão da necessidade de dialogar e de tratar os nossos irmãos e irmãs da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. A Igreja Católica põe em prática esta mensagem de diálogo. Os padres jesuítas dirigem em Alexandria um centro cultural aberto a pessoas de todas as crenças. A nossa presença no Egito é, acima de tudo, para a criação de oportunidades de encontro com os outros. Aqui temos o cristianismo e o Islão. Procuramos encorajar os jovens que estão no início da sua viagem artística, cultural e literária. Providenciamos aqui oportunidades para eles abrirem as suas asas. Também nasceram muitas iniciativas nas paróquias coptas católicas. A Igreja de Santa Maria é um bom exemplo da variedade de projetos cativantes que não só atraem paroquianos cristãos, mas também muçulmanos. Temos 30 mulheres a trabalhar na oficina. Algumas delas estão a atravessar uma crise financeira, enquanto as outras, embora não sejam afetadas pela crise, desejam aumentar os seus rendimentos. Sonho construir mais 2 pisos, um dedicado às atividades com os jovens, para combater o desemprego, para permitir que os jovens e também as mulheres trabalhem. E um outro piso, por isso temos um elevador, para os idosos, um lugar para cuidarmos deles. Graças a Nosso Senhor e à ajuda à Igreja que sofre, e a alguns outros amigos, pudemos lançar os alicerces da Igreja e os soalhos também já estão terminados. Há 2 salas que servem de local de encontro para muçulmanos e cristãos. Quando há um casamento, os muçulmanos vêm dar os parabéns aos cristãos e assim há união. Sonho em fazer o mais possível pelos jovens e por aqueles que não sabem como viver uma vida cristã, por causa da sua situação económica ou condições relacionadas com a sua educação ou estado mental, para que possam verdadeiramente conhecer Cristo. No Egito também há instituições de caridade católicas de leigos, tal como a Sociedade de São Vicente de Paulo, que têm como metas principais o combate à pobreza e à injustiça social. Ajudamos as raparigas pobres, as jovens casadas nos seus casamentos, dando-lhes alguma roupa e eletrodomésticos, como frigoríficos, fogões a gás e outros. Eles dão-me todos os meses dinheiro, açúcar, uma lata de óleo e uma lata de banha de porco. E quando têm, dão-me uma galinha.
Não tenho segurança social nem pensão. Nada. Ninguém me dá nada, exceto a Sociedade de São Vicente de Paulo. Óleo, sabão, açúcar, dinheiro, tudo. Até me deram os lençóis em que me deito. A Igreja Copta Católica no Egito também apoia iniciativas agrícolas, tal como a produção de géneros alimentícios e a pecuária. Esta é uma daquelas quintas onde muçulmanos e cristãos estão a tentar conquistar o deserto e transformar esta terra e areia em terra agrícola. 2 deles são coptas católicos e um é muçulmano. Eles dão-se bem e criaram esta quinta. A ideia de cultivar terras no deserto ao serviço da economia egípcia é maravilhosa. Os coptas estão concentrados em servir o seu país, não menos do que os outros. 3 parceiros criaram juntos uma oportunidade para trabalhadores, famílias pobres e jovens. Eles vivem juntos e assim escapam às restrições do Vale do Nilo, ao desemprego e à crise laboral. Eles sobrevivem numa atmosfera limpa, longe da poluição atmosférica, dos carros, do asfalto e das ruas continuamente congestionadas. É um projeto para o qual eu encorajo os nossos filhos e filhas. Que Deus lhes dê a sua graça, prosperidade e bênçãos. Não obstante tudo aquilo que a Igreja Católica está a fazer para promover a reconciliação, os cristãos ainda se sentem ameaçados na sua segurança e no seu sustento. Por exemplo, eu não posso andar na rua sozinha com a cabeça descoberta. Tem de estar sempre alguém comigo. Quando ando sozinha, arrisco-me a ouvir piadas e comentários desagradáveis, especialmente dos extremistas. Quando andamos na rua, ouvimos: nós vamos ensinar-vos a ter maneiras, fiquem em casa, vista o hijab. Esses comentários são repetidos muitas vezes. O assédio não é o único perigo que as raparigas cristãs têm de encarar. Um dos exemplos mais dramáticos da repressão brutal, sobretudo na província, é o rapto de crianças de famílias cristãs. Tragicamente, os raptos estão a tornar-se um ato comum no Egito. Meninas cristãs são levadas para destinos desconhecidos, onde sofrem violações múltiplas, são drogadas e, depois de algumas semanas de tortura, são obrigadas e chantageadas a converter-se ao Islão. Casos de conversões forçadas ao Islão têm sido predominantes desde o início dos anos 90, desde que os grupos islamitas e da Sharia começaram a surgir. Estes incidentes ocorreram sob o patrocínio da Agência de Segurança Nacional. Depois da Revolução e da dissolução da agência, os salafitas começaram a agir conforme os seus próprios objetivos. Depois da Revolução, reparámos como o seu interesse se voltou para crianças de 11, 12 e 13 anos. Há um grupo de meninas destas idades que desapareceram sem deixar rastro. A Igreja Católica providencia refúgio para quem é mais assediado pelos atacantes muçulmanos, as raparigas cristãs, tanto católicas como ortodoxas. É um lugar onde elas podem sentir-se livres e protegidas de ataques maliciosos perpetrados na rua, nas escolas estatais ou no trabalho. O patriarca Ibrahim Isaac criou uma casa para as raparigas que correm o risco de ser raptadas. Além da assistência material, as raparigas também recebem apoio espiritual e psicológico. Procuramos falar com as meninas sobre qualquer problema que tenha acontecido, ataques ou violações. Procuramos convencê-las a ficar connosco durante algum tempo, para recuperarem e assim capacitá-las para se tornarem novamente membros valiosos da sociedade.
Nessa altura, atribuímos-lhes um tutor que, mesmo quando ela se vai embora, nunca a deixa. Quando uma menina chega, não tem de pagar nada. A minha família e irmãos receavam pela minha segurança e por isso puseram-me aqui. Agora, mesmo quando tenho tempo livre, não posso ir para casa porque tenho medo dos muçulmanos. Nura sabe que assim que se case estará segura. Os raptores não estão interessados em mulheres casadas. Se ficar aqui mais um ano, caso-me e não volto para casa. O patriarca Ibrahim Isaac também cuida das mulheres pobres e abandonadas, bem como dos deficientes, dando-lhes uma oportunidade para adquirir novas aptidões e trabalhar. Os fiéis da Igreja Católica são chamados a fazer escolhas dramáticas diariamente em relação à sua fé. São chamados a ser sinais visíveis do seu Salvador, dia após dia, num mundo dominado por extremistas religiosos inflexíveis. Temos de acreditar que só há esta única escolha, a escolha do diálogo entre nós e os outros. Um diálogo que não é só verbal, mas também um diálogo cotidiano. Precisamos de trabalhar juntos, enquanto cidadãos egípcios, para o bem comum, para o bem de todos os egípcios. Não há vida sem uma vida religiosa cristã. Estávamos preparados, fomos ensinados desde criança acerca de Jesus. Foi assim que aprendemos a viver. Agora, precisamos de ensinar isso às nossas crianças, como Jesus afeta as nossas vidas, como nos dedicamos a Ele, para que, com o tempo, elas possam continuar o nosso ministério. Os jovens do Ocidente têm uma liberdade que nós aqui não temos. Têm liberdade de expressão no emprego, liberdade de pensamento, liberdade para interagir uns com os outros que nós aqui não temos. E eles não fazem nada com isso. As suas igrejas estão vazias, não há jovens. Porquê? Porque é que enquanto nós defendemos aqui a nossa fé, eles não o fazem lá. Eu amo este país. Não posso imaginar a minha família a levar os filhos, a levar a família inteira e a ir embora. Se tal acontecesse, perderíamos o nosso lar. A igreja perderia um abrigo. Os cristãos perderiam. Rejeitei por completo a ideia de imigração. Quero viver aqui com a minha família e todos os meus amigos. O Egito é lindo. Nós crescemos aqui. Temos o Egito no nosso sangue. Tudo o que pedimos a Deus, e Ele responderá às nossas orações, é que abençoe o povo do Egito. Confiamos nas suas palavras e nas suas ações. Se Deus quiser, o Egito voltará a ser abençoado. A nossa fé consiste na vitória do amor, na vitória da tolerância no mundo. Se todos os crentes cristãos do mundo inteiro tiverem esta fé, poderão transformar o mundo num mundo de paz e de amor. Procuramos dizer a todos os nossos fiéis: vocês são chamados. É esta a vossa principal vocação: viver como cristãos no Médio Oriente.
Estes pequenos pastores precisam de apoio e encorajamento. Por isso, colocamos as nossas esperanças em todos os nossos amigos e parceiros. Gostaria de agradecer a todos os benfeitores. Graças a eles, podemos realizar um ministério modesto para o nosso humilde povo. Podemos proteger a nossa fé católica, que se enraizou em solo egípcio já no primeiro século, tal como os nossos antepassados, os nossos avós, o fizeram. فصلاتي لقاء